Phone e Windows CE. A versão local é também chamada versão clássica. Ela é totalmente compatível com o cliente-servidor, mas o fato de ela ser uma versão clássica não impede que você transforme ela, no decorrer do seu projeto, em uma versão client-server. Você pode iniciar o seu projeto usando a versão clássica e depois apenas trocar a conexão, a string de conexão, e passa a utilizar a versão client-server. Na realidade, você pode, inclusive, trocar de banco de dados. Você pode iniciar a sua aplicação, definir o seu projeto no modo de desenvolvimento em formato HFSQL Classic, e depois mudar para PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB, enfim, os bancos suportados pela linguagem Windev. Mas uma das coisas interessantes é que você pode, usando o banco HFSQL, gravar o seu sistema em um cartão SD, por exemplo, de 128 GB, ou mesmo no pendrive. É uma aplicação que, na atualidade, é muito bem-vinda nas entidades públicas, onde a lei da responsabilidade fiscal exige que os administradores apresentem o seu processo administrativo com licitações, aplicações de verbas, e há um temor muito grande entre esses administradores de que essas informações se percam. Então, com o uso do HFSQL Classic, você pode gravar uma aplicação num banco de dados com espaço reduzido, porque ele ocupa muito pouco espaço, e o administrador pode ter, quando terminar a administração dele, levar todos os registros de licitações para a sua casa e manter em um local seguro. A versão mobile é a versão para dispositivos móveis, principalmente Android, iOS e o WinCE, ou Windows 8. Windows 8.1, agora a gente tem um dispositivo móvel que vem com Windows 8.1, e essa versão permite, inclusive, que você desenvolva uma aplicação usando o Windev Desktop e simplesmente copie esse banco para o seu aplicativo, o seu dispositivo móvel, e rode ele normalmente lá. Então, você pode rodar essas aplicações em tablets, smartphones, coletores de dados, nos sistemas operacionais Android, iOS, Windows Phone, WinCE e Windows 8. Uma das vantagens da versão client-server é que ele não tem limitação de número de processos ou de memória. Tem suporte a balanceamento de carga e roda nos servidores 2012, Windows Server 2012, 2008, 2003, 2000, e até alguns que eu não considero como servidores, como é o caso do XP e do Vista. Para mim, XP e Vista não são servidores, mas o Windev roda lá na versão client-server. Ainda você pode usar no Windows 7, 8 e no mais novo sistema operacional da Microsoft, que será implementado a partir de julho, que é o Windows 10. Na plataforma Windows, você pode usar com o Red Hat, Debian, no SUSE, no Ubuntu, no Fedora, no CentOS e no Mandriva. Claro que cada um, né, dentro das suas respectivas distribuições. Ele suporta o Windows 32 e 64 bits para as aplicações clientes, com o sistema operacional Linux, macOS, iOS, WinCE, Windows Mobile e Android. A versão cluster é uma das que eu considero mais interessante para grandes aplicações. Você tem vários servidores físicos
expostos em cluster, né, num anel de servidores, e você pode fazer um cluster dessas máquinas e elas aparecerão para o usuário final como um único servidor, o que adiciona maior capacidade de armazenamento, um desempenho fantástico, dependendo do servidor que você usa. Nós fizemos um teste com uma máquina da IBM, com servidores clusterizados, a gente tinha um desempenho superior ao desempenho local. E uma coisa importante, no caso da falha do servidor, os demais são sincronizados automaticamente para que você não perca informações. Além de tudo, você pode adicionar novos servidores sem ter que parar a sua aplicação, porque, no mínimo, desejável que uma aplicação de banco de dados não pare nunca, né? Imagine um banco, o banco de dados desse banco, essa instituição financeira, não pode parar nunca. O HFSQL aceita os dados do tipo caractere, tipos numéricos, inteiro, real e decimal, tipo moeda. Quando é o decimal, ele aceita até 38 dígitos significativos. Então, os dados são armazenados em base 10, o que permite a maior precisão e a capacidade de dígitos significativos bastante interessante. Temos ainda os tipos de data e hora e duração. Duração, no caso, é uma derivação de data e hora, onde você calcula intervalos de tempo. Temos ainda os dados booleanos, os arrays e as colunas binárias, onde eu posso imaginar, posso colocar imagens, vídeos, arquivos PDF, e, enfim, dados binários. Para quem tem ainda alguma dúvida sobre a capacidade do banco HFSQL, ele é capaz de endereçar 329 terabytes por tabela. Não é por banco de dados, é por tabela. Então, cada tabela da sua aplicação HFSQL pode conter até 329 quatrilhões de linhas. Acredito que bastante suficiente para a maioria das aplicações. Tem suporte a gatilhos, triggers, store procedures, então, procedimentos armazenados, e procedimentos automáticos. O que são procedimentos automáticos? São determinadas store procedures que são executadas fora do banco de dados. Você agenda elas como uma tarefa lá no gerenciador de tarefas do seu sistema operacional, determina o tempo de execução dessas tarefas, e essas triggers, ou essas store procedures, são disparadas pelo seu banco de tempos em tempos. Imagine uma situação em que isso é utilizado. Normalmente, as empresas têm sistemas de cobrança por boleto bancário, onde as baixas são processadas para arquivos de retorno de remessa. Uma store procedure desse tipo pode ficar monitorando a pasta onde caem as remessas e faz a inclusão automaticamente no banco de dados. Uma procedure também que pode ser disparada automaticamente após o encerramento do backup, ou uma procedure que seja disparada automaticamente antes do início do backup. Por exemplo, se houve uma falha no backup, o banco de dados envia um e-mail para o DBA informando-os sobre isso. Outra coisa que a gente vai abordar no nosso curso são os índices otimizados que o HFSQL utiliza. Então, nós temos índices simples, os índices compostos, os índices parciais, que adicionam velocidade nas buscas. Então, a gente indexa uma determinada informação pelas 5 primeiras letras, por exemplo, né?
o índice full text, que você procura dentro de um campo texto várias informações, e o full text com vários campos. Eu tenho um campo, vamos imaginar um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, onde eu tenho a descrição do documento, e eu tenho um texto, no outro campo, com uma sintaxe da lei, com um resumo da lei. Eu posso pedir, usando o full text, que o Select me busque os textos desejados nos dois campos. Então, ele vai me retornar os resultados dos dois campos. Tipo uma palavra-chave ou mesmo uma palavra que identifique o texto. Posso usar chaves primárias, que é toda aplicação com banco SQL tem que possuir uma chave primária. Chaves compostas, onde dois ou mais campos fazem o endereçamento dos índices. Chaves estrangeiras, que são chaves comuns entre tabelas para que, por um relacionamento, eu possa obter informações. Tenho o identificador automático, que é uma chave de 4 bits, e o identificador de replicação, que é a soma do identificador de 4 bits com mais 4 bits, onde a primeira parte da chave é a chave da replicação, para quem vai usar a replicação com HFSQL. A replicação de dados presente no HFSQL, ela pode ser feita de HFSQL para HFSQL. Então, eu vou replicar diretamente do meu servidor para um outro servidor HFSQL. Posso também ter uma replicação com dispositivos móveis. Então, eu tenho uma aplicação rodando no meu dispositivo Android e quero replicar, por exemplo, para um banco PostgreSQL. Basta que eu utilize uma função chamada SQL Connect AWS, ou então o RPC Server, que é uma outra tecnologia utilizada para replicar dados. Posso replicar para Oracle, PostgreSQL Server, tendo como replicador, então é um processo em que eu tenho um banco de replicação no meio da operação. Eu vou replicar para o Oracle, então minha máquina vai replicar para um servidor de replicação, e esse servidor de replicação pode replicar para outros sistemas gerenciadores de banco de dados, não HFSQL. Uma última opção, que é a replicação offline. O sistema monta toda uma tabela de replicação e, de forma assíncrona, de tempos em tempos, um gatilho dispara a replicação. O outro detalhe é a reconexão automática. Deixa eu só desligar esse Skype aqui. Outro detalhe muito interessante é a forma como o HFSQL realiza as cópias de segurança. Eu posso fazer um backup de todo servidor, um backup de um banco de dados, de algumas tabelas selecionadas, com ou sem os índices. Quando eu faço o backup sem os índices, eu ganho performance na realização do backup e tenho uma degradação na realização do restore, porque ele vai reindexar todos os arquivos no mesmo processo de recuperação dos dados. Desculpa. Como a gente faz backup por segurança, e dificilmente, pelo menos eu,
dificilmente tenho necessidade de voltar os meus backups, então eu sempre faço eles sem os índices para ganhar velocidade nos processos. Porque se eu não tiver os índices quando eu for restaurar, o próprio Windev vai se encarregar de fazer a reindexação das tabelas no momento de recuperar os dados. Posso fazer a recuperação ou o backup para Linux, para o Windows, de Windows para Linux e de Linux para o Windows, e também de Classic para Client Server. Os backups no HFSQL podem ser automáticos, agendados ou via programação. Aqui na minha tela, eu vou abrir aqui o HFSQL Control Center. Não sei se vocês estão vendo aí a minha tela. Aqui eu tenho um acesso a um banco de dados. Então, vou escolher aqui. Vou passar a senha do servidor. Então, esse é o sistema de gerenciamento do HFSQL. Aqui eu posso fazer diversas configurações com relação ao backup. Está em outra tela o gerenciador. Alô? Alô? Tu tem que arrastar para outra tela. O gerenciador você está mostrando, porém tem outra tela. No YouTube está aparecendo, mas no Zoom não está. É que está em outra tela. Só um pouquinho, deixa eu ver onde é que eu vejo isso agora. Este aqui é o... É só arrastar para a tela que está aparecendo o backup ali. Só um pouquinho. Aqui está aparecendo para mim aqui assim, your screen sharing is paused. É preciso pausar e colocar na outra tela, então. Só um pouquinho. Vamos lá. No Zoom, né? Isto aqui é o... Sim. Aqui é o Zoom, né? Eu não consigo achar onde... Eu nunca trabalhei com dois juntos, eu sempre trabalho com um. É que no Zoom você só selecionou para compartilhar o PowerPoint. Aí, para que funcione tudo, você tem que configurar para compartilhar toda a sua tela. Vamos ver onde é que está isso agora. E vamos lá. Você vai ter que parar o compartilhamento e voltar a compartilhar de novo. No Zoom então, lá. Esse aí é o Hangouts. Ah, ok. O Zoom aqui. Isso. Vamos lá, vamos ver agora. Cadê o dito cujo aqui? Vamos ver aqui, eu minimizo essa coisa aqui. Vamos lá. Ele saiu fora. Acho que No Zoom, aí deve ter uma opção assim, ó. Stop Share. Stop Share ali, ó. Sim, achei. Isso. Ah, esse é o que eu tenho. Agora, na hora de compartilhar, compartilha todo o tempo. Aqui. Desktop. Isso? Isso. Desktop Share Screen. Isso? Isso. Apareceu. O pessoal está vendo agora os dois? As duas estão iguais agora. Ok. Vamos continuar, então. Desculpe aí, mas aqui eu não conheço
esse processo. Então, aqui, ó, quando estávamos falando sobre os backups, eu acessei o HFSQL Control Center, então eu vou fechar aqui, vou fazer o processo para que o pessoal veja. Tá? Então, vou acessar o HFSQL Control Center. Aqui eu tenho vários bancos de dados que eu tenho acesso. Então, eu vou estabelecer uma conexão com o banco local. Vou passar agora a senha do meu servidor. Importante digitar a senha certa, senão ele não entra. E aqui, então, eu tenho alguns bancos de dados desse servidor local. Na parte de cima aqui, ó, eu tenho um banco, vou pegar esse banco portal aqui, ó, eu tenho aqui backups, certo? Eu tenho alguns backups agendados aqui, e eu vou mostrar para vocês como que se agenda um backup no HFSQL Control Center. Então, eu clico em New Shed Backup, e vai me abrir, como sempre, no IDEV um assistente. Aí eu vou escolher se eu quero fazer um backup de todo o servidor, de um único banco de dados, ou de um banco de dados selecionados, ou mesmo de uma tabela. Se eu quiser salvar os índices, eu marco aqui. Vou escolher esse banco portal aqui, o banco inteiro. Aqui eu vou selecionar como é que eu vou realizar os backups. Se eu quero realizar mensalmente um backup completo e semanalmente um backup diferencial. Ou diariamente um backup diferencial. Posso escolher para realizar o backup completo semanalmente e o backup diferencial diariamente. Ou seja, na segunda opção aqui, todo dia ele vai backupear o que mudou. E no final de semana, ele vai fazer um backup geral. Eu vou deixar essa opção aqui. Tem as outras opções aqui para realizar o backup. Define a frequência, você pode definir a frequência do backup manualmente aqui, ó. Isso aqui é muito bom quando você tem um processo crítico em que você trabalha sobre condições não adequadas, tipo uma rede não muito confiável. Eu sei que vocês não têm esses problemas, mas imaginem um processo de execução de sistemas adversos, tipo uma área de supermercado, em que nem sempre a rede está disponível. Então, esse processo crítico me permite fazer diversos backups por dia, por semana, por mês, né? Então, eu defino aqui, ó, como que eu quero fazer, tá? Em todos os meses. Eu preciso escolher pelo menos um mês, e assim eu defino o meu backup dentro dessa frequência. Eu vou voltar aqui, vou escolher o backup semanal, aqui, que é o mais usado, né? Semanal, com o diário incremental. Aí eu defino na qual pasta, onde eu vou fazer o meu backup, se eu quero que ele adicione a data e a hora atual. Se eu quiser executar uma Store Procedure antes do backup, tipo assim, uma Store Procedure que envia lá para o DBA, olha, começou o backup do banco agora. E uma Store Procedure depois. Terminou o backup. Então, ele recebe lá no celular dele essas duas informações. É só um exemplo, a Store Procedure pode conter outras informações. Normalmente, a gente faz isso quando tem alguma falha. Aqui você pode entrar uma descrição para o seu backup e o backup foi agendado. Como que eu sei se ele foi de fato agendado? Então, venho aqui na área de Schedule, vejo que está aqui o meu backup. Ó. Eu posso, inclusive, fazer modificações nesse backup. Ó.
Uma vez que eu faço alguma modificação, eu salvo, e aquilo que eu salvei será processado. Tem um botão de run aqui, se eu quiser executar o backup agora, eu uso o run. Isso será matéria do nosso curso. Outra coisa interessante, já que a gente entrou aqui no gerenciador, é que vocês podem, para cada banco, definir os direitos de cada usuário. Então, aqui eu tenho alguns usuários cadastrados. Aqui eu vou pegar o usuário Amarildo. Vejam que, de um outro curso que a gente teve aqui, que é o nosso curso de EOP, a gente fez algumas experiências com o banco, quando a gente mandava a mensagem, a gente fez uma espécie de WhatsApp com o banco SQL. Então, a gente definiu alguns direitos para o usuário Amarildo aqui, ó. Então, tudo que está em verde aqui são direitos dele para o banco de dados. Ele também tem direitos no servidor. Então, aqui tem direitos no servidor. Né? Então, no servidor, ele tem o direito de enviar mensagens aqui, ó. O que acontece? Esse usuário vai poder mandar mensagens usando o banco de dados a partir de uma aplicação Windev. Além disso, para cada banco, agora que nós estamos no servidor, para cada banco, eu vou definir os direitos e restrições de cada usuário. Né? Vou pegar o usuário aqui e volta o usuário Amarildo. Então, o que está em verde são os direitos dele, e o que está em vermelho são o que ele não pode fazer. Claro que os usuários administradores são os usuários que têm todos os direitos, né? Então, quando eu acesso usuários aqui, eu tenho todos os usuários aqui, posso selecionar grupos e posso definir as condições de cada usuário aqui, ó. Então, o nome do usuário, a senha, se ele é supervisor ou não, né? E quando que vai vencer a senha dele, se a senha vai ter que ser modificada a um determinado período, e assim por diante. Quer dizer, a ferramenta em si é bastante poderosa. Voltando aqui para a nossa apresentação, vamos voltar aqui onde a gente estava quando saí para o backup. Aqui. Aqui a gente acabou de ver foi a automatização pelo SQL Ctrl+C, mas a gente pode disparar os backups também via programação. Uma outra coisa que nós vamos abordar no nosso curso é a modificação automática de estruturas. Algumas vezes, quase sempre, nós precisamos alterar estruturas de dados a pedido dos nossos clientes. Um campo a mais, uma tabela a mais, um índice a mais. A grande vantagem do Hyperfile SQL é que ele nos permite sincronizar essa modificação automática no nosso cliente. Nós mandamos, junto com o nosso setup, uma DLL que se encarrega de fazer a atualização no cliente. Existem algumas formas para fazer isso, parando o sistema ou fazendo enquanto o sistema está rodando. Então, a hora que o usuário deu um tempinho, o sistema vai lá e atualiza e nenhum dado é perdido. Isso é uma grande vantagem que a PCSoft implementa no sistema HFSQL, porque a gente não precisa enviar nenhum script junto. Basta que a gente valide do lado da nossa aplicação para que as informações sejam processadas no nosso cliente. Já vimos, então, que podemos enviar mensagem para as estações de trabalho, para os usuários conectados. Temos ainda o editor de queries, que também vamos abordar. Vamos aprender a montar consultas SQL no editor de queries, que a maioria de vocês já usa com o HFSQL Classic. Nós vamos aprender a usar isso nas nossas aplicações.
E os data sources dinâmicos, o que são esses? São aqueles data sources, são aquelas queries que nós escrevemos no código da nossa aplicação. Então, vamos entrar aqui numa aplicação. Essa é uma aplicação de banco de dados, onde é uma aplicação web usando HFSQL. Eu vou rodar essa aplicação aqui, para vocês verem rapidamente, porque o tempo urge. Então, é a aplicação que eu tenho lá no meu site, onde a pessoa seleciona um determinado assunto, e esse assunto é carregado num drop list, né, ou num controle, num grid. Se o usuário entrar com o login aqui, vamos ver se eu consigo lembrar o login do cara agora. Vamos ver se é esse. Se não for esse, é o outro. Então, não é. Correu um erro, vamos colocar o login correto aqui. Esse monte de asteriscos aí é a senha do usuário. Então, aí ele abre um outro menu com algumas operações para cadastrar um usuário, para trocar de usuário, para criar um usuário, tudo isso feito via programação. Você vai entrar o seu usuário aqui e vai conectar. Essa aplicação, como ela está na máquina local, ela não tem dados, então ela não vai mostrar nada quando eu acessar aqui. Vou pegar aqui algumas informações aqui, ó. Troca de alterar senha. Quero mudar a senha do cara aqui. Isso eu estou fazendo alteração lá no banco de dados pela aplicação. Deixa eu só carregar de novo a aplicação aqui para me mostrar as tabelas que ele gera. Então, eu vou logar aqui com o administrador. Então, aqui veja que apareceu o menu do administrador e aqui o cadastro de usuários. Ó. Tem alguns usuários cadastrados. Se eu quiser ver, isso aqui ele está pegando lá no meu banco de dados e está trazendo para cá. Veja que aqui embaixo eu vou pegar o usuário Marildo Matos, direitos no servidor. Então, ele me traz o que o Marildo pode fazer. Ó. Se ele pode visualizar os usuários, então eu não defini ainda, está permitido alterar a própria senha, enviar a mensagem. São comandos do meu banco SQL que eu estou passando para esse usuário. Posso ver aqui os direitos no banco de dados, então quais os direitos que o usuário tem no banco de dados. Essa é uma aplicação web, pessoal. Então, esse menu do administrador me permite, inclusive, cadastrar um novo usuário. Como que eu faço isso? Rapidamente, mostrar como é que a gente vai fazer no curso. Então, vamos definir como é que eu vejo aqui essa tabela aqui, ó, essa tabela de usuários. Então, eu monto, poderia ser uma estrutura, tá? Defino as strings que eu tenho lá no meu banco de dados e uso um comando do HFSQL, hlist user CT conexão. CT conexão é uma conexão que eu defini lá no início do meu projeto, onde eu passei
o nome do servidor, o nome do usuário, o nome a senha e assim por diante. E ele me retorna. Então, ele me retorna numa string, e eu daí simplesmente utilizo o comando for each string, resultado. Então, eu vou pegar uma array aqui da minha string, separada por CR. Para cada usuário, ele vai me retornar o nome, o e-mail, e se o usuário é supervisor. Se for administrador, ele vai colocar senão vai colocar operador. Verifica se a conta foi habilitada e adiciona uma tabela. É o que faz justamente essa linha aqui. Eu vou rodar aqui só sem os usuários agora. Opa, sem logar eu não consigo. Vamos logar primeiro. Então, vamos logar. Ganha aqui, ele ganha tempo, não dá certo. Aqui é a mensagem de erro que ele me dá quando eu faço uma beleza que nem eu fiz lá. Login. Errou a senha, volta lá. Como é uma aplicação web, ao invés de usar um info, eu usei um toast mensagem aqui para exibir por algum tempo na tela só. Vamos ver se eu acerto a senha agora. Ok. Então, aqui tenho de volta a minha aplicação. Como eu não loguei como administrador, eu não tenho mais o menu de administração aqui. Então, vocês podem controlar o acesso às suas aplicações através dos níveis dos usuários. Para obter as outras informações, que são as informações de direitos no servidor, eu vou usar os mesmos esquemas. Faço uma inclusão na minha tabela, uso a função current subscript, ele vai pegar o usuário atual e vai trazer os dados do mesmo. Então, isso aqui vai pegar o usuário que eu selecionei na linha. Aqui, tá? Então, ele vai me retornar os direitos no servidor. Para pegar os direitos no banco de dados, é a mesma coisa, a única coisa que eu vou retornar agora os direitos do usuário, não mais os direitos do servidor. Direito no banco e não mais no servidor. Então, essas informações que vocês vão poder utilizar nas suas aplicações com banco de dados HFSQL. Todo o nosso curso se baseia em exemplos práticos e esses exemplos estarão disponíveis para vocês no final do curso, ou mesmo durante o curso a gente estará disponibilizando alguns exemplos. O que eu tinha para apresentar nessa nossa aula de apresentação do curso é isto, e estamos abertos a qualquer pergunta dos senhores. Muito obrigado. Pergunte. Diz uma coisa, você vai dar um curso sobre o HFSQL, né? Perfeito. Você falou que é um banco de dados excelente. E eu sei que você trabalha com PostgRE. Sim. Né? E por que você optou por PostgRE e não por HFSQL? Será que é porque não tem servidores aqui no Brasil que eu consigo colocar o HFSQL ou é por outro motivo? Assim, quando eu comecei a trabalhar com o Indev, eu gosto de jogar limpo e contar as coisas como são. O HFSQL não era um banco seguro. Isso foi lá no ano 2000, fazem 15 anos. Né? E o banco Postgre era o melhor banco que tinha. E ainda o banco Postgre ainda é um grande banco.
continua sendo excelente. Mas o que a gente percebe, usando HFSQL, a gente já vem usando há algum tempo, que ele não fica devendo nada para o PostgreSQL. Muito pelo contrário. Ele tem algumas coisas que são específicas do banco HFSQL que a gente não tem no Postgre. Por exemplo, atualização automática de estruturas, que o pessoal do FAD aí conhece como adapter. Na realidade, ele é bem melhor que o adapter, né? Porque a atualização é automática. Hein? Atualizou, colocou lá no cliente, está com o update ativado, ele faz a atualização. Então, a gente só usa Postgre porque o nosso início foi no Postgre. E você sabe que você migrar o banco grande de 750 tabelas, como nós temos, embora não seja tão doloroso assim, mas é trabalhoso porque você tem que alterar uma série de coisas que lá naquele banco específico você tem, né? Mas em nada desmerece o banco HFSQL. Ele tem todos os recursos. Se vocês consultarem os grandes usuários, como o Banco Santander e esqueci o nome de uma empresa de televisão da França, eles usam em operações críticas com grandes volumes de dados. Inclusive, nós fizemos um teste aqui, a gente vai fazer no nosso curso uma aplicação onde nós vamos importar a base de dados do correio que está em Axis diretamente para HFSQL e vocês vão ver que o desempenho é excelente. Ok. Agora eu posso fazer uma outra? Por favor. Então, tá bom. Eu sei que no HFSQL você faz aquela chave dupla, alguma coisa assim. Você bota um campo, outro campo, é a chave dupla lá, né? O índice duplo, se eu não me engano. Tá certo? E lá, se eu não me engano, em outros bancos de dados não existe isso daí. E eu sei que eu posso transformar o script do HFSQL para um outro banco para me criar, por exemplo, o Postgres ou o MySQL Server, porque você pode optar qual o script, qual banco você quer o script, aí você escolhe lá, né? Como ele vai criar uma chave composta aí que vocês falam, aí, ou chave composta? Então, assim, nos outros bancos, como vai criar o script? Deixa eu ver se eu tenho análise aqui. Então, esse aqui é o banco HFSQL Client Server. Tá? Eu posso virar um script aqui, ó. Eu acho que eu não tenho chave composta aqui, mas eu tenho alguns bancos em que eu tenho chave composta. Você vai gerar o arquivo aqui, ó. Vai escolher as tabelas para as quais você quer gerar o seu script SQL. Aí você diz assim, ó, eu quero que você gere um script para mim agora para o PostgreSQL. Tá? E ele vai gerar, vou mostrar para você aqui agora, veja que ele já gerou o script aqui, ó. Observou como é que ele gerou o script? Se você conhece Postgre, você vai observar que isso aqui, ó, não é padrão do Postgre, certo? Você gera sem as aspas duplas, certo? Uhum. E ele gera com as aspas duplas justamente para manter a compatibilidade com o seu banco, porque lá no Postgre ele vai funcionar direitinho, inclusive com os relacionamentos e as chaves compostas. A única coisa que a gente tem que eliminar quando a gente faz a conversão do HFSQL para outro banco é o Full Index Text, porque esse tipo de dado, esse tipo de chave não existe no PostgreSQL, né? Aí você vai ter que tirar esse campo do seu script, só isso. Entendi. Aqui, ó, se você pegar esse script que ele gerou aqui e copiar para a área de transferência, vou copiar aqui. Aqui, vou copiar.
Agora eu vou abrir aqui o meu PostgreSQL, só para mostrar rapidamente. Cadê o coisa aqui? Vamos estar aqui. PostgreSQL 9.0, PGDMin 3. Vou criar rapidamente um banco aqui, só para mostrar. Ele vai dar erro porque eu não importei todas as tabelas, tá? Mas vai gerar o script aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos exportar todas as tabelas. Vamos fazer uma coisa decente. Lá, no PostgreSQL. Vamos copiar para de transferência. Ok. Agora eu vou aqui no meu banco local. Vou criar um novo banco. View Database. Aula. Padrão TF8. Template 0. Vinculação Português Brasil. Português Brasil. Ok. Aguarde, porque agora demora um pouquinho. Aí o banco foi criado, né? É o banco aula. Tá? Vou abrir o editor de query do Post e vou dar um Ctrl+V aqui, ó. Tá? E vou executar o script que o IDEV gerou. Pronto. Está todo o seu banco aula aqui, ó. Vamos atualizar aqui. Então, estão todas as tabelas aqui. Quanto tempo levou? Minutos. Criei o banco, criei as tabelas. Claro que os dados não estão aqui. Eu só importei as estruturas, certo? Está tudo vazio. Mas ele criou a chave primária, criou as sequências, né? Criou os índices, criou as constrantes, aqui, ó, vendo os relacionamentos, simplesmente a partir da sua estrutura. Aquilo que eu falei no início para vocês. Vocês podem começar o projeto de vocês em HFSQL e depois mudar de banco. Então, a única diferença em relação às chaves é que, da maneira que você criou ela lá, deixa eu ver se eu tenho alguma chave primária, a chave composta aqui, mas acho que eu não tenho. Acho que essa tabela não tem chave composta de banco. Inclusive, se vocês tiverem triggers, start procedures, tudo isso vem para ó, veja isso aqui, ó. Essa chave aqui é com duas colunas, ó. Ah, não, é com uma só, desculpa. Na realidade, eu não tenho nenhuma chave composta nessa minha base aqui. Mas ele viria aqui as duas chaves, as duas colunas que compõem a chave normalmente. Ele vai lá e lê e gera o script para o banco de dados desejado. A única restrição é com relação ao full text, que o Postgre não tem suporte a full text. Eu nem sei se algum outro banco tem esse tipo de chave. Entendido? E o seu curso vai ser tudo em base do FSQL e vai nos ajudar também por exemplo, a fazer a estrutura, relacionamento, como é que é o nome da pessoa que está falando? É Nigre. Ok. Nigre, é o seguinte. A gente vai começar assim. Vamos ensinar como é que instala o banco. Tá? Primeira aula vai ter como é que instala o banco. Tá? Não tem segredo nenhum. Tá? Depois, como que a gente monta um banco na análise. Vai lá, cria o banco.
Depois, como que a gente coloca as chaves, os relacionamentos. Na realidade, eu vou fazer um passo a passo com vocês para que no final do curso vocês sejam capazes de criar uma aplicação completa. Entendi. E também, também você vai poder nos ensinar, por exemplo, eu faço uma modificação na estrutura do meu projeto, tá certo? Tá. Você vai também nos ensinar como faz. Por exemplo, mas meu cliente está com SQL Server lá, e eu estou com HFSQL, tá certo? Ou PostgreSQL, tanto faz, tá? Você vai nos ajudar também a como fazer essa adaptação nas mudanças que nós fizemos, que não dá para nós fazermos uma espécie de uma adapta direto lá? O meu curso, né, eu não posso fugir do escopo dele, é de HF e SQL, certo? Certo. Não vou trabalhar com PostgreSQL, nem com Oracle, nem com... O que eu posso dizer para vocês é como é que você gera o script. Porque esses bancos, o PostgreSQL, o SQL Server, eles não têm essa estrutura de atualização, né? O que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que gerar um script lá, né? Uhum. Vocês vão ter que gerar um script de atualização. A gente pode até auxiliar vocês como é que vocês geram esses scripts. Mas eu até acredito que vocês já sabem fazer isso, né? Gerar a gente sabe. O problema é saber como a gente pode pegar esse script e ir lá no outro banco do nosso cliente. Isso, então assim, adaptar para não apagar tudo. Isso. Eu vou mostrar para vocês assim, como que vocês executam isso aqui, ó, dentro de uma aplicação Windev, onde você cria lá no seu menu uma opção lá, atualização, por exemplo, certo? Ou um processo em batch, alguma coisa assim, onde a sua aplicação Windev vai executar aquele script, certo? Certo. Isso que você quer. Colocar comandos SQL de atualização dentro da sua aplicação Windev. Como que a gente faz isso na prática? A gente tem um comando que se chama SQL Compare, que a gente compara as estruturas. Se a estrutura estiver diferente, a gente roda o script. Mais fácil ainda, a gente vai dar algumas dicas, nós vamos conversar, é tipo assim, faz um controle de versão na sua aplicação. Instalou lá no seu cliente, está na versão 15. Vai rodar 16 agora. Verifica. É a 15? Na sua versão 15, você tem criou os campos A, B e C na tabela X e criou os campos D, H e N na tabela Y. Aí o sistema roda o script e acerta lá. A gente vai ensinar essa dica de mudança de estruturas. Isso, quando você estiver trabalhando com outro banco. Para o banco HFSQL, você não vai ter essa preocupação. Entendi. Não, isso é bom saber disso. Né? E na tua apostila também vai ter toda essa sequência aí que você está falando, Pedro? Esse tipo de coisa? Na realidade, a apostila não vai ter essas coisas. Isso vai estar nos vídeos que o... Como é que é o nome dele? O Jorge vai disponibilizar para você. Tudo que a gente fizer, o Jorge vai estar gravando e vai estar disponibilizando para você. Então, como a gente vai fazer exemplos práticos, vocês vão ficar com um acervo de soluções na mão. E, claro, sempre o seguinte, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, manda um e-mail para mim. Se for algum caso específico que eu não possa fazer dentro do contexto do curso, eu vou ser sincero com vocês, mas dentro do contexto do curso, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar resolvendo. Que a apostila, basicamente, vai ter como que você conecta, como é que se define as coisas, porque nem dá para fazer uma apostila de tudo isso, porque é muito grande. Né? A gente tem aqui a documentação do HFSQL dá mais de 400 páginas. Mas a parte de vídeo aí, que o que a gente vai fazer? Nós não vamos ter condições, em 12 horas, de abordar tudo o que a HFSQL oferece, né?
Vocês concordam comigo que não vai ser possível. Mas o básico, o fundamental para que vocês trabalhem, a gente vai fazer. Entendi. Ok, então. Obrigado. Alguém mais? Pedroso, boa noite. Fala o Tom. Fala. Em cima de qual versão a gente vai trabalhar? Da 19, da 20? A gente vai trabalhar, eu tenho aqui as versões 18, 19 e 20. Mas eu vou trabalhar com a 20. Sim, porque ela até tá bem melhor, né? Os recursos novos. A 20 tem vários recursos que as versões anteriores não têm. Então, como vocês viram, eu já usei a 20 para fazer essa aula de apresentação. Nós vamos trabalhar com a 20, que eu entendo que, para você vir para a versão inferior, não vai ter tanto problema. Algumas coisas você vai deixar de ter, mas a nível de banco de dados, a 20 trouxe alguns recursos que não são tão significativos. Eles têm bastante recursos que implementaram performance, mas, assim, comandos são poucos que mudaram. Agora, a nível de IDS, aí você tem muitos outros recursos na 20. Valeu, obrigadão. Nada, mais alguém que eu preciso jantar? Então, assim, pessoal, enquanto o pessoal se decide aí, a gente vai começar esse curso no dia 28 de julho. É isso? Desculpe, 27 e 28 de julho. Não, 28, segunda. E segunda e terça-feira. Na quarta-feira eu tenho aula, daí eu não posso fazer o curso. Então, daí 30 e 31 o encerramento. Tá? Vocês têm toda a liberdade para, eventualmente, se quiser algum esclarecimento do curso, pode perguntar para o Jorge me repassa, ou pode mandar um e-mail direto para mim. Alguma coisa a mais que vocês queiram saber sobre o desenvolvimento do curso, estaremos prestando as informações. Acredito que até lá eu vou ter aprendido a trabalhar bem com as duas plataformas, aí vai ser mais tranquilo. Então, tá bom, boa noite a todos aí. Não sei se quer fazer alguma coisa. Agradeço a atenção de todos os senhores e até o dia 27. Tá ok, boa noite. Boa noite. Boa noite.